Ok, ok! É isso aí, vamos agora começar a resolução da prova da FUVEST, segunda fase, prova de Biologia, comigo, professor Tony. Vamos aí começar com a questão número 1. Bom, questão número 1. Na revista Nature, em 11 de agosto de 2005, foi publicada uma carta em que os autores sugeriram que as histórias do jovem bruxo Harry Potter, escritas por J.K. Rowling, poderiam ser úteis no ensino da hereditariedade. Então tá aí, questão de genética. Nessas histórias, os indivíduos podem ser bruxos ou trouxas. Então tá aí, duas características. Harry Potter, então, afirmativa 1. Harry Potter é filho único de um casal de bruxos. Tá aí. Então significa que Harry Potter é o bruxo da história. 2. O amigo de Potter, Rony Weasley, é bruxo e tem pai e mãe bruxos, assim como os irmãos de Rony, que é o Fred e o George, e sua irmã Gina também são bruxos. Então, uma família totalmente bruxa, podemos dizer assim. A afirmativa 3. A jovem bruxa Hermione nasceu do casamento entre uma trouxa e um trouxa. Então tá aí. A Hermione é bruxa, porém os seus pais são trouxas. Já a quarta afirmativa, o bruxo Draco Malfoy, o malzinho da história, né? Lembra lá? O inimigo de Potter tem pai e mães bruxos. Tá aí, mais uma família de bruxos. E aí ele fala, com base nessas informações, responda. Então, pergunta A. Supondo que ser bruxo ou trouxa é um caráter hereditário monogênico, então você pode dizer que assim, é uma questão de primeira lei de Mendel ou relacionada, podemos dizer aí, com herança ligada ao sexo. E ele pergunta, quais das famílias permite concluir que o gene que determina tal característica não se localiza no cromossomo X? Bom, a resposta é a seguinte. Sabendo que o sexo feminino apresenta o par cromossômico XX, né, o famoso duplo X, e o masculino é o XY, a família 3, que é justamente da Hermione, teria que apresentar um dos pais com característica de bruxo. Senão não teria como ela nascer bruxa. Beleza? Já a pergunta B, o bruxo Draco Malfoy despreza pessoas como Hermione, que tem pais trouxas, pois se consideram bruxos de sangue puro. Se vierem a se casar com bruxos, quem tem maior probabilidade de ter crianças bruxas? Draco e Hermione. Bom, na verdade é o seguinte, você pode até fazer com os dois juntos, né? E a resolução fica assim. A família 3, ela é a prova que a característica bruxa recessiva autossômica. Então, a questão de primeira lei de Mendel. Portanto, para ser bruxo tem que ser bezinho, bezinho. Sendo assim, trouxa é dominante. Então pode ser bezão, bezão ou bezão, bezinho. Como o Draco é bruxo e a Hermione também, se você cruzá-los, bezinho, bezinho, desse cruzamento só vai nascer bezinho, bezinho. 100% de nascimento de bruxos. Essa é a resolução da primeira questão. A segunda questão da prova de biologia da FUVEST, da segunda fase. Suponha 3 espécies de organismos, 1, 2, 3, que têm exatamente o mesmo número de cromossomos. A espécie 1 tem reprodução sexuada, e na meiose ocorre permutação entre os cromossomos homólogos. Aquele cruzamento, aquelas perninhas que se trocam, lembra, pessoal? A espécie 2 tem reprodução sexuada, porém na meiose não ocorre permutação entre os cromossomos homólogos. A espécie 3 se reproduz assexuadamente, por meio de esporos. Com base na constituição genética das células reprodutivas, explique se as afirmativas A e B estão corretas ou não. Então vamos lá. Pergunta A. O número de tipos, né, que seria a afirmativa A, o número de tipos de células reprodutivas produzidas pelos indivíduos da espécie 1 e 2 deve ser igual. Pessoal, não pode ser igual. Por quê? Porque a permutação aumenta a variabilidade genética durante a formação das células reprodutoras, isso é, durante a produção, a formação das células reprodutoras. Sendo assim, ocorrendo a variabilidade, a espécie 1 produz mais células diferentes do que a espécie 2, já que a espécie 2 não tem a permutação. Já a afirmativa B, o número de tipos de células reprodutivas produzido pelos indivíduos da espécie 2 e 3 deve ser diferente. Sim, por quê? Porque a espécie 2 faz reprodução sexuada, tendo assim maior diversidade genética pela segregação independente, pelas leis de Mendel, pela variabilidade genética. Com isso vai produzir muito mais células aí reprodutivas. Beleza? Questão 3, para fechar esse bloco. O gráfico abaixo representa as porcentagens
dos constituintes de uma folha de planta coletada no interior de uma certa mata. E aí você vê lá, glicose, uma pequena quantidade, lipídios, pequenininho também, água em grande quantidade, proteína, pequena quantidade e tecidos razoavelmente, né? E aí vem as perguntas. A pergunta a folha é o principal local de produção de glicose em uma planta. Como se explica a baixa porcentagem de glicose na folha? Porque se você verificar o gráfico de novo, você percebe ali, ó, a quantidade de água está realmente baixa. Né? A quantidade de água está alta e de glicose está realmente baixa. Por que glicose tão baixa assim, já que a planta está produzindo justamente pela fotossíntese? Pelo seguinte, a glicose produzida pela fotossíntese é transformada em amido e depois é transportada para outras partes do vegetal pelo floema, aqueles vasos condutores, para ser utilizada na respiração celular. Isto é, resumindo, a glicose vai ser gasta, transportada para outras células e será consumida, por isso pequena quantidade. Já a pergunta B, no caso de uma folha obtida de uma planta, no cerrado, deu o local, espera-se encontrar maior ou menor porcentagem de água e de tecidos vegetais, justifique. Bom, aí no caso a gente tem que pensar em água e depois vamos pensar em tecidos. Então, primeiro a água. Espera-se encontrar menor quantidade de água, pois há carência dessa substância no cerrado. Por isso as raízes são profundas. Então, como tem pouca água, as raízes vão se aprofundar. Com isso significa que eu vou ter que produzir mais tecidos, por isso a maior quantidade de tecidos. Além também de maior quantidade de tecidos que impeçam a perda de água por esse vegetal. Porque a tendência nesse ambiente é o vegetal perder água. Então eu vou ter mais tecido para evitar isso. Então eu tenho pouca água, porém muito tecido. Então tá aí, esse é o primeiro bloco dessas 3 questões. Daqui a pouco nós voltamos com mais resolução das questões de biologia da segunda fase.